Como exatamente um grupo que começou sua carreira através de uma empresa que estava falindo conseguiu se transformar em um dos maiores fenômenos da indústria da música? E mais importante, como esses mesmos garotos que começaram falando sobre insegurança, fracasso, pressão social e sobre não se encaixar no mundo, acabaram se tornando algumas das pessoas mais poderosas e ricas da indústria do entretenimento. A Big Hit era uma empresa pequena, especialmente quando comparada às gigantes que dominavam o K-pop naquela época. E o BTS, que nasceu dessa empresa, não tinha o mesmo prestígio de outros grupos, que já chegavam no mercado com enormes investimentos, estruturas gigantescas e uma base de fãs praticamente garantida. Tudo que eles tinham era força de vontade e fé de que tudo daria certo. Desde o início, eles não vendiam apenas a imagem de 7 garotos bonitos cantando e dançando. Na verdade, eles vendiam uma história. A história de jovens que não se encaixavam, de pessoas que estavam cansadas de toda a pressão para serem perfeitas, de adolescentes que precisavam estudar até a exaustão para conseguir um futuro decente, de jovens que tinham medo de fracassar. E tudo isso aparecia constantemente nas músicas. Enquanto boa parte da indústria pop girava em torno de fantasia, romance, glamour e sucesso, o BTS construiu uma parte enorme da sua identidade falando justamente sobre o contrário. Isso criou uma conexão extremamente poderosa com o público. A mensagem era simples: nós somos como vocês. A primeira música que eu ouvi deles aos 11 anos foi Dope, que é uma música que critica o estereótipo de que jovens coreanos daquela época eram preguiçosos e reforçavam que todo o crescimento que eles estavam tendo era graças ao trabalho duro e ao esforço que eles fizeram. Um tom motivacional, somado a uma caracterização de personagem bonita, cenário interessante, danças impressionantes, isso foi o suficiente para mudar o rumo da minha vida pelos próximos 2 a 3 anos. E como esperado, um grupo tão diferente e fiel à sua fanbase começou a crescer cada vez mais, rompendo todos os estereótipos impostos, principalmente pelos ocidentais. O BTS foi aos poucos deixando de ser visto como uma coisa de esquisito e cada vez menos nichado, menos exclusivo e mais mainstream, mais genérico, e foi nesse ponto em que eu comecei a me distanciar. E acredito que muitas pessoas que estavam há alguns anos na comunidade também, não pelo falso sentimento de exclusividade de gostar de algo que ninguém conhece, mas por não conseguir se reconhecer mais em algo que era tão familiar, mas foi se tornando cada dia mais distante antes que você mesmo percebesse. O grupo construiu parte da sua identidade criticando determinadas expectativas impostas aos jovens, mas agora os próprios integrantes eram símbolos gigantescos de sucesso. Eles já não eram mais os garotos tentando entrar pela porta dos fundos. Na verdade, eles eram mesmo o centro das atenções. E quanto mais dinheiro e influência eles acumulavam, mais difícil ficava de sustentar aquela antiga imagem de nós contra o mundo. E o crescimento não aconteceu apenas em termos de fama. A marca BTS se tornou gigantesca. Era música, show, produto, publicidade, conteúdo, colecionável, jogo, documentário, evento. Com toda certeza era uma máquina de dinheiro. Mas dentre todas as coisas, o verdadeiro segredo desse grupo era a relação extremamente próxima com os fãs. O ARMY não era apenas uma audiência, era uma verdadeira comunidade. Sabe aquele sentimento de pertencimento em que apenas aquelas pessoas pareciam verdadeiramente te entender? É exatamente isso. É difícil explicar esse sentimento para alguém que nunca fez parte de um fandom tão forte. Vai parecer mais que eu tô descrevendo um culto, mas vai por mim, é quase isso. Mas um culto do bem, na maioria das vezes, né? Pelo menos é o que costumava ser antes da fama global. A fanbase foi se tornando cada vez mais nova e, na mesma medida, naturalmente cada vez mais imatura, desunida, polarizada. As discussões e brigas foram se tornando cada vez mais frequentes, até chegar num ponto em que as pessoas já nem se entendiam mais. A única conexão que passou a existir entre elas era a admiração pelo grupo. E essa comunidade, toda essa admiração, ajudou a transformar cada lançamento do grupo em um acontecimento. Foi o que transformou cada etapa na carreira deles. Mas também é justamente aí que começam alguns questionamentos sobre essa indústria. Quando é que uma pessoa deixa de ser apenas um músico para se tornar uma marca global? Onde que termina o artista e começa o produto? Quando você acompanha alguém durante anos, compra seus discos, seus produtos, assiste às suas transmissões, participa de comunidades e acompanha cada detalhe da sua vida, você está apenas consumindo a música ou participando de uma máquina comercial muito maior? E o BTS não é uma exceção disso, não. Na verdade, eles talvez sejam um dos exemplos mais extremos que nós temos atualmente sobre como essa relação pode funcionar. Então, a gente chega à palavra que provavelmente parece muito absurda quando colocada do lado do nome do BTS, que é vilões. Mas eu não tô dizendo que os integrantes do grupo são pessoas más. Na verdade, ao contrário do que muitos acreditam fielmente, também não posso dizer que eles são pessoas boas. E é aí que mora o X da questão. O conceito que encaixa muito bem aqui é o de relação parasocial.
No caso do BTS, ele ajuda a explicar justamente por que tantos fãs podem ter a sensação de conhecer os integrantes pessoalmente, mesmo sem existir uma relação recíproca. Uma relação parasocial acontece quando uma pessoa desenvolve uma sensação de proximidade, intimidade ou amizade com uma figura pública, que na realidade não conhece essa pessoa individualmente. A relação é unilateral. O fã acompanha a vida, os pensamentos, os hábitos, as emoções do artista, enquanto o artista não possui o mesmo conhecimento sobre aquele fã específico. E isso não significa que o sentimento seja falso ou que o fã é maluco. A emoção é real. O que é diferente é a natureza da relação. No caso do BTS, isso foi potencializado de maneira muito forte pela própria forma como o grupo se comunicou com o público desde o início. Eles não apareciam apenas em músicas ou MVs. Existem entrevistas, lives, programas, bastidores, documentários, redes sociais, mensagens para fãs e uma quantidade gigantesca de conteúdo em que os integrantes falavam sobre seus sentimentos, sobre suas dificuldades, inseguranças, rotina e até mesmo sobre as suas experiências pessoais. O fã não simplesmente escutava uma música do BTS, ele acompanhava os integrantes em uma frequência que em alguns casos se aproximava da frequência em que acompanhavam pessoas da própria vida. Você vê o Jimin acordando, vê o Namjoon falando sobre um livro que acabou de ler, acompanha o Jin brincando com outros integrantes, vê o Taehan falando sobre alguma insegurança, escuta o Yoongi contando sobre alguma dificuldade que enfrentou. Depois de anos consumindo esse conteúdo, o cérebro naturalmente começa a construir uma representação extremamente detalhada daquela pessoa. Você sabe do que ela gosta, você sabe o que ela come, você sabe sobre seus hobbies, você sabe como que ela reage quando ela tá nervosa, você sabe quem são os amigos próximos daquela pessoa, as histórias de infância e até mesmo acompanha alguns momentos de fragilidade. E é justamente aí nesse ponto em que surge a sensação de conhecer alguém. Porque todas essas informações continuam passando por uma seleção. O artista decide o que quer mostrar, a empresa decide a parte que vai ser promovida, os programas fazem a própria edição, as câmeras escolhem determinados momentos, determinados ângulos, até uma transmissão ao vivo aparentemente espontânea continua sendo uma situação em que aquela pessoa sabe que ela está sendo observada e assistida por milhares ou milhões de pessoas. Então, mesmo quando o BTS está sendo extremamente sincero, isso não significa que estamos vendo a pessoa inteira. E isso é muito importante para entender o fandom do BTS, porque a proximidade construída ao longo dos anos pode produzir uma sensação muito poderosa de intimidade. Então, dado esse cenário, é normal que um fã comece a pensar: tal pessoa não faria isso, tal pessoa jamais faria isso. Só que perceba o salto lógico, você passa de eu acompanho o que essa pessoa faz, pra eu sei quem essa pessoa é, e por fim eu sei o que essa pessoa faria. E é justamente nesse ponto que a relação parasocial pode se tornar muito problemática. Porque o fã começa a preencher os espaços que não conhece com as próprias expectativas. Se o BTS passa anos falando sobre amor, humildade, insegurança e superação, é muito fácil transformar essas características em uma espécie de identidade moral definitiva. E quando surge uma controvérsia ou uma crítica, isso pode gerar uma reação muito diferente daquela que a gente teria diante de uma celebridade desconhecida. Isso acontece porque admitir que o artista pode ter feito algo errado significa também admitir que a imagem que a gente construiu daquela pessoa estava incompleta. E é por isso que vemos as ARMYs defendendo coisas que são completamente condenáveis e às vezes completamente diferentes do que elas mesmas acreditam. Dito tudo isso, chegamos então a um dos casos mais recentes envolvendo o grupo. Em agosto de 2026, Namjoon e o J-Hope foram vistos no show da turnê do Chris Brown. E a reação de parte do fandom foi obviamente imediato, porque o Chris Brown não é simplesmente um artista controverso. Em 2009, ele se declarou culpado pela agressão contra Rihanna, e ao longo dos anos, outras acusações e problemas legais foram acumulando em torno do seu nome. Em julho de 2026, ele também se declarou culpado no Reino Unido por uma acusação relacionada a uma briga que rolou numa boate em Londres. Essa briga aconteceu em 2023, ou seja, a gente não tá falando apenas de uma polêmica enterrada no passado. Existe inclusive um processo criminal recente envolvendo violência. E eu não tô dizendo que assistir um show dele significa automaticamente apoiar tudo que ele faz ou que ele fez. Também não tô dizendo que isso sozinho prova que o Namjoon e o J-Hope concordam com as atitudes dele. Mas, reprovando elas ou não, admirar e dar palco pra um homem assim já é o suficiente. E aí, nesse ponto, existe uma questão que, pra mim, é impossível de ignorar. A fanbase do BTS é formada majoritariamente por mulheres. Eles estão o tempo todo e todos os dias cantando e influenciando milhões e milhares de meninas e mulheres. E mesmo assim, eles escolhem aparecer publicamente em um evento relacionado a um artista com esse histórico. E não apenas aparecer, como claramente admirar um cara assim. E também não dá pra tentar se convencer de que eles não sabiam. Porque o caso que envolveu a Rihanna foi uma das maiores controvérsias da música pop dos últimos anos. E o episódio mais recente do Reino Unido também recebeu muita cobertura da mídia internacional. E mesmo se não soubessem, agora que a situação ganhou repercussão,
e os fãs começaram a questioná-los, por que não houve sequer uma explicação pública? Até o momento em que eu tô fazendo esse vídeo, eles escolheram ignorar e fingir que absolutamente nada tá acontecendo. Na verdade, eles até postaram algumas coisas que parecem mais cortina de fumaça para a situação toda do que qualquer outra coisa. Mas a verdade é que eles, e quando eu digo eles, eu tô me referindo ao Namjoon e o J-Hope, sempre deram indícios de que eles queriam ser aceitos nessa pequena bolha de homens do hip hop americanos, que dominam a indústria e em sua maioria são abusadores, misóginos e homofóbicos. A diferença é que esses rappers, eles nunca quiseram ideia com o BTS, justamente porque tinham muito preconceito com rappers coreanos. O que falavam na época é que não era rap de verdade, e principalmente ofensas racistas e homofóbicas. Quem os acompanha há mais tempo lembra dessa canetada do Yoongi, foi uma resposta direta a esses ataques. Mas agora que toda a atenção da indústria musical pertence a eles, eles não precisam mais pedir licença para pertencer a nenhum lugar. Eles que ditam as regras e eles que escolhem quem é que vai fazer parte do grupinho seleto deles. Quando o próprio Namjoon, alguns anos atrás, foi acusado por suas antigas letras com um teor misógino e machista, ele mudou toda a imagem pessoal dele. Ele disse que estava lendo vários livros sobre o tema, fazendo terapia, se politizando. E naquele momento, isso só reforçou justamente a imagem que muitos fãs tinham de que ele era alguém disposto a reconhecer os próprios erros e mudar. O que vemos agora não é uma explicação, uma reflexão pública ou um pedido de desculpas. Na verdade, é silêncio. E talvez seja cedo demais para entender o que esse silêncio realmente significa. Mas é impossível não perceber como a dinâmica mudou. A sensação que passa é de que agora eles não precisam mais se preocupar com a opinião pública e eles vão fazer o que eles bem entenderem. A verdade é que eles nunca foram desconstruídos e super wokes. Eles são homens que vieram de uma cultura onde os papéis de gênero são diferentes, mas no fim do dia eles ainda são homens. Depois de toda essa polêmica, eu não consigo parar de pensar na trajetória do BTS. Em 2013, eles eram 7 garotos praticamente desconhecidos, vindo de uma empresa pequena e lutando para conquistar um espaço que ninguém parecia disposto a dar para eles. Hoje, são alguns dos artistas mais ricos e influentes da indústria mundial. Os garotos que eram tratados como outsiders cresceram. Em algum momento, deixaram de ser aqueles que precisavam pedir licença. Agora eles podem escolher em quais círculos eles querem estar, quais pessoas querem ter ao seu lado e quais situações eles consideram dignas de uma resposta. Talvez o BTS não tenha se tornado aquilo que um dia criticou de fato, mas talvez a parte mais incômoda seja perceber que nós nunca tivemos como saber exatamente quem eles se tornariam quando finalmente tivessem poder. E talvez seja justamente aí que a história dos 7 garotos de 2013 termina. Não porque eles tenham se tornado vilões de fato, mas porque eles finalmente chegaram do outro lado da porta. E agora, somos obrigados a perguntar o que acontece quando aqueles que passaram a vida inteira querendo entrar em uma sala finalmente descobrem que dessa vez são eles quem decidem quem pode entrar.